Olá pessoal, bem-vindos à nossa análise semanal. Estamos na tela aqui com o Ibovespa, onde ele apresenta aí uma perda do canal, né? E uma tentativa de um pivô se perdeu um 135. O TPV também inclinou, se aproximando do divisor de águas aqui para um lado vendedor se cruzar. É algo um pouco mais temerário, tá? Até porque os juros DI rompeu para cima ao longo da semana, TPV cruzando. Então, um aumento de tensão nos mercados no curto prazo. Um alento é o dólar, que continua a cair, né? Perdeu suporte no 5,650 e poderá mirar aí os 5,500, 5,400 e por que não 5,300 aí no médio prazo. Olhando os ativos aí do mês de junho, eu mantive Randon no gatilho lá nos 9,70. Chegou a se aproximar, mas já se distancia um pouco numa correção saudável. Vamos acompanhar uma resistência muito importante nos 9,70. Setor de construção que vai muito bem. E JHS rompeu a bandeira de alta, né? E se aproximou lá do gatilho de compra ainda não acionado. Vamos acompanhar. JHS é um dos ativos que promete bem aí para as próximas semanas. Equatorial, no setor elétrico, é um dos principais ativos, onde tem um gatilho importante se romper a congestão. Vamos aguardar. No setor de açúcar e álcool, Cosan, a gente continua a acompanhar com bons olhos. No entanto, ele se aproxima aí do teste do suporte dos 8, né? Onde fez mínima de pavio, mas ainda não fechou abaixo dos 8, bem pertinho de um ponto de proteção, tá? A gente acompanha aí o movimento desse oco invertido em Cosan, mas deu um certo rabisco de movimento entre o gatilho e a aproximação da região do stop. Seu par no setor, que é São Martinho, e o gatilho de compra no 2161 é mantido, né? Chegou para ter máximas aí na região de 21,40 e vamos aguardar. Rap Vida HPV, ativo que a gente acompanha aí o movimento, ficou lateral e agora em correção, não tendo força de renovar aqui a resistência do ativo em Rap Vida. MELI 34, o dólar em queda atrapalha o movimento do ativo, não chegou a acionar gatilho, colocado aí acima do 125, né? Não acionou gatilho. E VIVT, Telefônica do Brasil, acionou gatilho e está próximo dele na região de 29, né? Fechando aí na última sessão em 28,78. Lojas Renner é um ativo que nós monitoramos também, com gatilhos na quebra aí dos 19, onde ainda não foi acionado, né? Chegou a bater região dos 19, mas não acionou gatilho acima aí desse movimento. E por fim, não menos importante, Raia Drogasil, onde o gatilho nos 15,31 foi rabiscado na última sessão, tentando confirmar o pivô de alta, onde tem um gap aberto. Vamos monitorar. Tem uma notícia que está um pouco mais forte aí, que é uma possibilidade que está transitando no Senado de algumas medicações poderem ser vendidas em supermercados. É uma história antiga, né? Que vira e mexe e volta. Em outros países tem essa possibilidade, no Brasil não, que poderá atrapalhar um pouco as farmacêuticas, né? É, desculpa, as farmácias, né? Não as farmacêuticas em si. As farmácias como Readrogasil, como Panvel, como Pague Menos. Olhando esses ativos,
a gente acompanha que Raia Drogasil é de longe o melhor gráfico entre elas, né? E esse pivô Romal Gap é bem interessante, mas vale monitorar, né, essa notícia, mas também monitorarmos esse movimento interessante se o mercado não atrapalhar. Tem tudo para buscar preencher e completar o gap aqui em Raia Drogasil, tá? São aqui os 10 papéis de junho que nós estamos monitorando. O Ibovespa teria que retomar. Para o Ibovespa ficar melhor, ele não pode perder os 135 mil pontos. E ficaria muito interessante o mercado melhorar, voltando a atuar acima dos 140 mil pontos. Então, o momento atual é uma congestão, um movimento lateral entre 135 e os 140 mil pontos aqui no nosso IBOV. Não colocamos setor financeiro neste mês, que foi um ótimo sinal, porque é um setor que está bem pesado, tá? Santander em topo duplo aqui. A gente também vê Itube 4 também em M em topo duplo. BDC Bradesco fez um forte topo, caindo aí bem nas últimas sessões. Ou seja, é um setor que está muito mal. Banco Pan-Americano também em queda livre aí nessa última semana. Então, um setor muito pesado, né? Setor financeiro, formando topo duplo, quedas mais intensas e até mostra que foi um bom acerto não termos incluído aí nenhum banco, nenhum ativo do setor financeiro neste mês de junho. Vale lembrar que é comum junho e julho, né, férias do hemisfério norte, porque é o verão deles e é as férias mais longas, diferentemente do hemisfério sul, que nosso verão é em janeiro, então a gente tem dezembro e janeiro de férias, eles fazem umas férias mais curtas na virada de ano e uma férias mais longa na metade do ano, tanto os Estados Unidos quanto a Europa. E tem até um ditado, né? Sell in May, venda em maio, sell in May and go away, e vai embora. Então, esse movimento que a gente tem percebido aí nesse início de junho, um pouco mais corretivo, é um pouco pertinente ao momento do ano, né? Seguindo uma corrente que vem lá de fora, geralmente da bolsa norte-americana. Vamos olhar então IVVB11, que incorpora também o dólar, que está em queda, né? Mas você vê que dólar em queda, o IVVB11 fez aqui uma quinta-feira também em queda, então não está em alta, né? Mas também não está tão ruim frente a que o dólar também está em queda. Vamos monitorar. Tem esse movimento de sell in May and go away aqui no Brasil, essa necessidade de aumento de arrecadação frente ao aumento de gastos públicos dos últimos anos com a atual gestão. Então vamos monitorar o que eles vão solucionar no lugar do IOF. Então, um momento um pouco também delicado aqui no Brasil, nessa necessidade de aumento de arrecadação, de carga tributária, né, frente a esses aumentos de gastos aí, que quem vai pagar a conta somos nós, mas vamos ver de que forma e como que o mercado vai absorver aí possíveis soluções da atual gestão. Ok, pessoal? Então, uma ótima semana a todos e um grande abraço. Valeu!